É, todos almoçaram bem? Eu e o, não sei, Vilmar, a gente estava fazendo uma disputa de quem tem mais domínio, né? Mas, irmãos, eu queria dizer para vocês que eu me senti muito bem aqui hoje de manhã. Eu senti a presença do Espírito Santo, né? Que esse aqui é um grupo abençoado por Deus, né? O MEP. E queria dizer que vocês estão no caminho certo, né? Com esse grupo, esse ministério independente. E é isso, irmãos. Então, o título da palestra hoje é Quão perto estamos da volta de Jesus? Os irmãos têm as Bíblias aqui presente? Abram em Romanos capítulo 13, versículo 11 ao 14. Amém ou misericórdia? Amém. Alguém quer ler? Vou ler então. E então, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto de que nós do que quando cremos. A noite é passada e o dia é chegado. Portanto, rejeitemos as obras das trevas e vistamos-nos da armadura da luz. E nós caminhamos honestamente como de dia, não em tumultos, nem em embriaguez, nem em orgias, nem devassidão, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não façam provisão para a carne, para cumprir suas cobiças. Certo. Então, o que Paulo está nos dizendo nesses versos? Primeiro, que já é hora de despertarmos do quê? Sono. Do sono. Por que sono, né? Que sono seria este que Paulo está mencionando? É o mesmo sono das 10 virgens, né? De Mateus capítulo 25, onde elas, que diz lá, e tardando o noivo, Jesus, tosquenejaram todas, e o quê? O que elas fizeram? Elas adormeceram, né? O que significa esse sono das 10 virgens e que Paulo está mencionando, né? É uma letargia, é uma mornidão espiritual, um esfriamento espiritual, um sono espiritual. Então Paulo diz que ao estarmos nos aproximando da vinda de Jesus, é hora de quê? De despertarmos do sono, né? Levantar, acordar, em outras palavras, se preparar espiritualmente para a vinda de Jesus, né? E outra coisa que Paulo cita, nesse texto e nos diz, conhecendo o tempo. E eu pergunto para vocês, irmãos, nós podemos conhecer o tempo? Nós podemos sim conhecer o tempo. A serva do Senhor, a profetisa Ellen White, nos diz que o tempo da proximidade da vinda do Senhor nos é exigido saber. Vejamos o texto aqui, ó. Conquanto ninguém saiba o dia e a hora de sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade, e isto nos é exigido saber. Demais é-nos ensinado que desatender a advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador ser-nos-á o quê? Tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé, ou não saber quando viria o dilúvio. Está no Grande Conflito, página 371. Então, Paulo também diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia venha como ladrão e vos apanhe de surpresa, né? 1 Tessalonicenses 5, verso 4. E que nós não estamos o quê? Que Paulo diz? Em trevas, né? Nós temos grande luz, né? E para que esse dia, que dia que ele está se referindo aqui?
que não nos apanhe de surpresa. Qual é esse dia? É o dia da volta de Jesus. Que não nos venha como um ladrão, né? E não nos apanhe de surpresa. Então, assim, a profetisa Ellen White, ela também disse que mesmo que não saibamos o dia, a hora da vinda de Jesus, a proximidade nos é exigido saber, né? E demais nos é ensinado que desatender a advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador, aqueles que se recusam a vigiar e olhar os eventos, né? Ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé, ou não saber quando viria o dilúvio, né? Então, assim, Ellen White também nos advertiu, né? Que o dia e a hora, ele não foi revelado a nós, mas o que nos é exigido saber, o tempo da proximidade da volta de Jesus, né? Eu pergunto aos irmãos, segundo a profetisa, não saber o tempo, em outras palavras, não vigiar, não saber a proximidade da vinda de Cristo, o que acontecerá com as pessoas que não sabem o tempo ou vigiam o tempo? Ela diz o quê? Que será fatal, né? O não saber da proximidade do advento do Salvador e da volta de Jesus, né? Então, será como nos dias de Noé, né? O não saber o quando viria o dilúvio. Noé pregou 120 anos, né? E as pessoas diziam o quê? Que o dilúvio nunca ia chegar, que nunca ia chover. Então, assim é nos dias de hoje, né? Pergunta aos irmãos, o povo antediluviano ouvia as advertências de Noé? Sim ou não? Ouviam, né? Eles poderiam saber a proximidade do dilúvio? Sim ou não? Sim. Noé pregou por 120 anos, eles tiveram oportunidade de salvação, mas o que eles fizeram? Eles rejeitaram a oportunidade de graça, a verdade, né? A advertência, eles rejeitaram a mensagem de que a destruição viria. E o que aconteceu? Milhares se perderam, foi fatal para eles, né? Jesus disse também em Mateus capítulo 24, verso 37, que a história se repetiria, né? Então, como foi nos dias de Noé, Jesus disse assim, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Mateus 24, verso 37, né? Então, o mesmo que aconteceu na época de Noé, acontecerá agora, né, no nosso tempo, né? Assim como foi nos dias de Noé, o que eles faziam enquanto Noé pregava, enquanto Noé construía a arca, enquanto Noé se preparava, enquanto Noé os advertia? O que eles faziam nos dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, né? Está em Mateus 24, verso 38 a 39, né? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Hoje o pessoal não casa mais, né? O pessoal se casa e depois eles se divorciam, né? Está acontecendo muito então. Até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será agora, na vinda do Filho do Homem. Então eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. A mesma coisa acontecerá agora. Então, irmãos, a pergunta: podemos saber a proximidade da vinda de Jesus? Eu não estou falando de uma data específica, né, de saber a data, a hora, o dia, mês, o ano, mas da proximidade, né? Podemos saber. Então, primeiramente, pelo que podemos saber que a vinda de Jesus está próxima, pelo que nós podemos saber que a vinda de Jesus está próxima? Pelos sinais, né? Jesus deixou escritos os sinais que antecederam a sua vinda. Vamos abrir as Bíblias em Mateus, capítulo 24, versos 3 a 8. Alguém pode ler? Alguém quer achar aí? No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: Dize-me quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da tua consumação do século? E ele respondeu:
Veja que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, pois é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Portanto, se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Ok, obrigado. Eu pergunto, esses sinais estão acontecendo, sim ou não? Mas eles já aconteceram, né, no passado, né? Mas não com a intensidade que está acontecendo agora, né? Muitos dizem que esses sinais sempre existiram, sim, é verdade, mas antes da volta de Jesus haverá uma intensidade maior desses sinais, e é o que estamos vendo, né? Então podemos saber da proximidade da volta de Jesus? Podemos, né? Agora eu pergunto, quão perto estamos da vinda de Jesus? É aqui onde vamos agora entrar mais profundamente em um assunto que não está sendo pregado nas igrejas, né, adventistas, né? Abram suas Bíblias em 2 Pedro 3, capítulo 3, verso 8. Alguém que achar pode ler. E uma coisa, amados, que não devemos esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. É isso. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, né? E 1000 anos como um dia. O que isso significa, né? Pedro, olhando o contexto, Pedro está se referindo, quando ele fala isso, que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele está se referindo sobre a criação, mas ao mesmo tempo ele se refere sobre o tempo do fim. Leiamos os versículos 3 ao 7 do mesmo capítulo de 2 Pedro 3, versículo 3 ao 7. Alguém pode ler? Ele vai falar sobre a criação e o tempo do fim. Antes de tudo, que nos últimos dias serão esclarecedores com solitários, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio oferecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Obrigado. Vejam que Pedro ele está se referindo à criação, né? E ao mesmo tempo ele fala sobre o fim dos tempos. Então essa citação ela tem um paralelo com a criação e ao mesmo tempo com o fim dos tempos. Então depois do verso 7 ele diz no verso 8, né? Mas amados, não ignoreis uma coisa, que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Eu pergunto, em quantos dias Deus criou o mundo? 6 dias, né? Sendo que Deus descansou no 7º dia, né? O sábado de descanso. Agora eu pergunto, se para Deus um dia é como 1000 anos, quantos 1000 anos dá 6 dias? 6.000 anos. No 7º, Deus descansou de toda a sua obra, né? Então, aqui está para cada dia da semana da criação de Deus, 1000 anos, né? Como podemos ver, ó. 6.000 anos. E no 7º ele descansou. Os 7 dias da criação apontam para o milênio. São 1000 anos para cada dia. 6.000 anos é o prazo que a Terra vai durar. O pecado, né? E tem aquele texto ali, pode voltar só esse de Salmos 90, verso 4, também Davi fala, porque 1000 anos são aos teus olhos como um dia de ontem, como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Então 1000 anos aos olhos de Deus são como um dia, né? O dia de ontem que passou, né? Então isso tudo tem a ver com a criação, os 6 dias da criação, né? Agora vamos analisar alguns textos, irmãos, da profetisa sobre os 6.000 anos.
Pode colocar o texto número 1. Vejam, irmãos, isso aqui é o espírito de profecia. Ellen White, ela recebeu a inspiração de Deus, né? Durante 6.000 anos, a obra de rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra. Ele tornou o mundo como um deserto e destruiu as suas cidades, e os seus cativos não deixava ir soltos. Durante quanto tempo? 6.000 anos. Isso é profecia, né? Durante 6.000 anos, o seu cárcere, o sepulcro, recebeu o povo de Deus, e ele os queria conservar cativos para sempre. Mas Cristo quebrou os seus laços, pondo em liberdade os prisioneiros. Então, essa parte onde diz, mas Cristo quebrou os seus laços, significa que após os 6.000 anos, Cristo vem para libertar o seu povo. Está muito claro, né? Durante quantos anos? 6.000 anos, a obra de rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra. Mas Cristo quebrou os seus laços, pondo em liberdade os prisioneiros. Liberdade do quê? Que liberdade que Cristo trouxe? Do pecado. É o prazo para o pecado, 6.000 anos, né? Isso significa que após os 6.000 anos o pecado não mais reinará. Está bem claro aqui, entende? Se você pregar isso na igreja adventista, eles não permitem que você pregue. Em Apocalipse 20 diz que Deus prenderá Satanás por 1.000 anos. Isso será depois dos 6.000 anos, né? Vamos para o texto número 2. Aqui já diz tudo, né? Está muito claro, né? Está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Quando que vai estar para sempre terminada a obra de ruína de Satanás? Durante 6.000 anos. Após os 6.000 anos estará para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Durante 6.000 anos efetuou a sua vontade, enchendo a terra de miséria e causando pesar por todo o universo. A criação inteira tem igualmente gemido e estado em dores de parto. Preste atenção agora, irmãos. Veja se isso não está muito claro. Agora, Ellen White fala, agora significa após os 6.000 anos, né? Agora, as criaturas de Deus estão para sempre livres de sua presença e tentações. Já descansa sossegada toda a terra. O que significa já descansa sossegada toda a terra? 7º milênio. Exclamam os justos com júbilo. Isso será no céu, né? Após Satanás ser preso, após os 6.000 anos. E uma aclamação de louvor e triunfo sobre todo o universo fiel. A voz é uma grande multidão, como a voz de muitas águas e a voz de fortes trovões. É ouvida dizendo aleluia, pois o Senhor Deus onipotente reina. Está muito claro aqui que Jesus vai reinar após os 6.000 anos, né? Então, os 6.000 anos eles já estão se completando, nós vamos ver isso. O próximo texto, daí, número 3. Agora, esse é muito interessante. Prestem bem atenção. Por 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito. Nós vamos dar uma ênfase aqui, e a profetisa fala, por 6.000 anos esteve. O que significa esteve? Que não vai passar dos 6.000 anos. Deus trabalha em ciclos de 7, né? 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito. O Filho de Deus e seus mensageiros celestiais estavam, mais um verbo no passado, em conflito com o poder do maligno, a fim de advertir, esclarecer e salvar os filhos dos homens. Aí o que ela diz, após os 6.000 anos, agora todos fizeram sua decisão. Todos fizeram sua decisão. Que decisão, irmãos, que é essa que todos fizeram depois dos 6.000 anos? Agora todos fizeram a sua decisão. A escolha da lei dominical, né? A lei dominical ela vai dividir um povo, né, do sábado e do domingo, né? Então toda a terra ela vai, eles vão decidir entre adorar a Deus ou adorar a besta, né, e a sua imagem, né? Todos fizeram a sua decisão. Quando os 6.000 anos se completarem, né? Os ímpios uniram-se completamente a Satanás. Isso será na lei dominical, quando a porta da graça realmente se fechar, né?
Então, os ímpios se unirão a Satanás e os salvos serão selados, né, em sua luta contra Deus. Chegado é o tempo para Deus reivindicar a autoridade de sua lei, aqui diz tudo, que é na lei dominical, né? Chegado é o tempo para Deus reivindicar a sua lei, que fora desprezada, né? Então, os homens se uniram inteiramente a Satanás após os 6.000 anos. Chegado é o tempo para Deus reivindicar a lei, a autoridade de sua lei, que for desprezada. Irmãos, agora eu pergunto, né? Deus vem reivindicar que lei que foi desprezada? Qual é a lei que ele vem reivindicar? O sábado. Então isso tudo vai acontecer quando os 6.000 anos se completarem. Está muito claro, né? O sábado da lei de Deus, né? Que está em Êxodo 20, verso 8. Então será na lei dominical, quando o papado impor a observância do domingo, pisada a pés, né? Então o sábado do 7º dia será pisado a pés. Então significa que quando isso acontecer, estaremos perto do mundo completar 6.000 anos de pecado, né? Quão perto nós estamos, irmãos, então, da vinda de Jesus, né? Para o pecado terminar e Jesus voltar. Texto número 4. Esse é um dos mais importantes textos que eu achei sobre os 6.000 anos. Prestem bem atenção agora, que esse texto me chamou muito a atenção. O grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, logo deve terminar. E o maligno redobra seus esforços para frustrar a obra de Cristo em prol do homem e prender as almas em suas ciladas, reter o povo em trevas e impenitência. Impenitência é a pessoa não se arrepende, né, do que está fazendo, dos pecados acariciados, né? Até que termine a mediação, né, do Salvador e não haja mais sacrifício pelo pecado, é o objetivo que ele procura. Então, o que vai acontecer quando os 6.000 anos se completarem? Isso. Vai terminar o quê? A intercessão de Jesus no santuário celestial. Até que termine a mediação do Salvador. Então, durante 6.000 anos, né, quando 6.000 anos se completarem, termina a mediação do Salvador e não vai mais haver sacrifício, né, em prol do homem culpado. Por isso que Satanás ele usa redes sociais, TikTok, Facebook, para prender as almas nas trevas, né? Então, irmãos, isso significa que quando se completarem os 6.000 anos, terminará a obra de mediação do santuário celestial. O que Jesus está fazendo agora no santuário celestial, eu pergunto para vocês? Intercedendo e purificando dos pecados aqueles que se arrependem, né? Então, quando se completarem os 6.000 anos, de acordo com o texto inspirado, Jesus cessa a intercessão no santuário celestial. Isso está muito claro no texto, né, que a gente acabou de ler. Eu pergunto para vocês, o que vai acontecer quando Cristo sair do santuário e cessar a intercessão pelo homem? Quando ele disser, está feito. O fechamento da porta-graça também. Mas ele vai fazer o que mais? Ele vai tirar as vestes sacerdotais e vai colocar as vestes de rei, senhor dos senhores, e vai vir para a terra. Ele vai voltar pela segunda vez, né? Então nós podemos ver que pelos textos inspirados, que o planeta Terra, o pecado e o poder de Satanás somente durará 6.000 anos. Isso está muito claro, não há quem refute isso. Não tem quem pode falar contra, né? Então, agora, quando se completam 6.000 anos, essa é a questão. Como nós vamos saber? O texto está no livro A Tentação de Cristo, capítulo 38. Cristo no deserto da tentação ficou no lugar de Adão para suportar a prova que ele deixou de resistir. Ali Cristo venceu no lugar do pecador. Então, 4.000 anos depois de Adão, volver as costas à luz de seu lar, separando-se da presença de Deus, né? Então, os 4.000 anos, eles se contam desde quando? Eles começam a contagem.
Desde o pecado de Adão. Porque antes do pecado, eles poderiam ter existido por muito tempo, né? Então, a contagem começa desde o pecado de Adão e até o deserto da tentação, que foi no ano 27, completou-se 4.000 anos. Cristo foi batizado por João Batista também no ano 27, antes dele ser levado para o deserto da tentação, que também foi no ano 27. Após o batismo de Cristo, o Espírito Santo o levou até o deserto para ser tentado, para vencer onde o homem caiu, né? Que é na parte de... Adão caiu na parte de... do apetite, isso, do apetite. Jesus venceu no apetite, por isso que ele jejuou, né? Então se completaram 27... no ano 27 se completou 4.000 anos desde o pecado de Adão, né? Então se no deserto da tentação era o ano 27, eu pergunto para vocês, irmãos, quantos anos fazem que Jesus veio ao mundo? Quero deixar bem claro aqui para vocês que eu não estou marcando data para a volta de Jesus, né? A gente está vendo quando vai terminar o prazo do pecado. Porque Jesus, ele trabalha em ciclos de 7, né? Vocês viram, de acordo com a criação, que tem 6 dias. E no 7º ele descansou. Então, os 6.000 anos é o prazo para o pecado e o prazo para Satanás atuar. Então, 4.000 anos até o deserto da tentação, que é no ano 27, mais 2.000 anos que Jesus já veio. Em que ano que se completam 6.000 anos? 2027. Então, quão perto nós estamos da volta de Jesus, né? Não sei quantos irmãos já ouviram isso, sabiam? E começa o ministério do Anticristo do ano 27 com o decreto no Papa. Exatamente. 42 meses até a volta dele. 3 anos e meio, né? Então eu já falei que isso eu não estou marcando data, né? Porque uma data específica é hora, dia, mês e ano. Se eu desse hora, dia, mês e ano, eu estaria marcando data, mas aqui nós estamos vendo o prazo para o pecado, o prazo para Satanás atuar, né? Irmão, Uhum. tem um irmão que, não sei se eu conheço o nome do Cícero Batista, ele não é de conhece, né? Isso. Ele disse ano 2027 também, só que ele diz de vez. Aí isso é errado. Isso é errado porque Jesus pode não voltar naquele dia, né? O dia e a hora ninguém sabe, né? Nós podemos saber a proximidade, né? Isso aqui é saber a proximidade, né? O dia e a hora ninguém sabe. Mas dá para entender que o dia e a hora, ele vai falar o dia e a hora quando chegar, né? Exatamente. Deus pode antecipar, porque ele diz que os dias serão abreviados, né? Ele pode voltar a gente não sabe, em 2026, 2028, 29, 30, né? Mas sabemos que está próximo, né? Nós estamos vendo, então, de acordo com os textos inspirados, que, segundo os textos, o pecado durará apenas 6.000 anos. Estamos vendo a proximidade da volta de Jesus, quão perto nós estamos, a nossa geração. A nossa geração, ela vai ser a geração que vai ver Jesus voltar, né? Nas nuvens dos céus, em pouco tempo. Então, a pergunta que fica é, se Deus, quando se completarem os 6.000 anos... Isso pode deixar. Se Deus, quando se completarem os 6.000 anos, de acordo com o texto que nós vimos, ele virá reivindicar a sua lei, pisada pelos homens, pelo decreto dominical universal. E se quando se completarem os 6.000 anos, termina a mediação do Salvador no santuário celestial, de acordo com o texto que vimos, quanto tempo ainda nós temos? Muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo. A pergunta que fica, em que cenário nós estamos na profecia? Até agora apresentamos teorias, né? Em que cenário nós estamos na profecia? Em que tempo estamos vivendo? Quão perto estamos da volta de Jesus, com base em tudo que vimos até agora, né? Vamos ver agora alguns eventos que estão se cumprindo, que começaram a se cumprir desde o pontificado de Francisco, o Papa Jesuíta. Em primeiro lugar, vamos dar uma rápida olhada no que aconteceu quando Francisco foi eleito, Basílica de São Pedro, né? Eu não sei quantos que lembram, que caiu, na hora que o Francisco foi eleito, caiu um raio bem em cima da Basílica de São Pedro.
sei se todos sabem. Então, para mim não é coincidência, né? Quando eu vejo esse raio aqui caindo, eu me lembro de quando Jesus disse isso. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Sim, lógico, eu acho que Jesus estava querendo dizer que quando ele foi expulso do céu, né? Mas é uma coincidência porque aqui é o trono de Satanás, né? Então, isso aqui pode ser um sinal, né, de que chegou a hora, né? Então, com base em tudo que nós vimos, vamos ver até agora em que eventos já se cumpriram no mundo, né? Desde que o Papa entrou, né? Em primeiro lugar, vamos dar uma rápida olhada no que aconteceu desde que Francisco entrou e o que veio acontecendo no cenário profético, para termos uma base em que tempo estamos vivendo na profecia. Para saber o tempo, para conhecer o tempo, não basta apenas olhar os sinais que Jesus disse, né? Mas é preciso enxergar os passos da primeira besta e da segunda besta, né? Que é os Estados Unidos da América. Pois quando conseguirmos ver os passos da primeira besta e da segunda besta, nós conseguiremos ter uma noção do tempo e da proximidade da volta de Jesus, de acordo com a verdade da profecia bíblica, de acordo com Daniel, Apocalipse e que é a revelação de Jesus Cristo a João, né? Então vamos lá, em 2013, a revista Time, logo que depois que o Papa Francisco foi eleito, em 2011, foi dia 11 de dezembro isso aqui, Papa Francisco é eleito pessoa do ano pela revista Time. Então aqui já começou a agenda, né, do Papa, a agenda deles, né, por trás, para promover a cura da ferida, né, para levantar o Papa no topo, né. Aqui eu não sei quantos irmãos lembram desse encontro que teve entre evangélicos e protestantes. Tony Palmer e Kenneth Copeland. Kenneth Copeland era um amigo íntimo, né, do Papa Francisco, e Kenneth Copeland é o líder dos evangélicos dos Estados Unidos, né, ou seja, os ex-protestantes, né. E nesse evento eles falaram em línguas, eles deram um abraço, eles fizeram um vídeo para o Papa, dizendo louvado seja, e o Papa fez um vídeo também dizendo que o protesto acabou e que as filhas eram para voltar para a mãe. Vejam como a profecia bate, né? Apocalipse 17, né? Ela é a mãe das prostitutas, né? E ele está pedindo para que eles voltem para ele, né? E estão deixando de lado o protestantismo que Lutero, né? Começou. Se Lutero tivesse vivo, ele ficaria surpreso, né? Então já se cumpriu. Isso aqui já é quando o protestantismo estendesse o braço através do abismo, né, nós poderíamos saber que as maravilhosas obras de Satanás estariam próximas de acontecer, né? Então, quão perto nós estamos da volta de Jesus? Isso aqui foi em 2014, né? Continuando daí, os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através da voragem para apanhar a mão do espiritismo, estender-se-ão por sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano. E sob a influência desta tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Ainda não saiu a lei dominical, mas nós podemos ver que os Estados Unidos já está em decadência, né? Aí, continuando. E em 2015, muitos se lembram, né, do que aconteceu quando o Papa falou no Congresso americano, né? É o primeiro Papa da história a falar no Congresso americano, e nesse congresso ele levou a encíclica Laudato Si, né? Que na encíclica, no capítulo 6, ele tem o domingo como solução para salvar o planeta, né? Laudato Si, capítulo 6, o domingo para o descanso da terra. Todos aplaudiram o Papa ali, muitos se emocionaram, as duas bestas estavam juntas. Então, na encíclica Laudato Si, não sei quantos leram, no capítulo 6, parágrafo 237, ele mostra o que ele está escondendo, né? E o que ele quer, né? A participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Este dia, a semelhança do sábado judaico, eles chamam o sábado de judaico, né? É nos oferecido como um dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com... Oi? Laudato Si. Já abriu no parágrafo 237? Tem agora essa que ele construiu
confirmou, né? Sim. Agora, Laudato Deum, né? 2028 tem outra. Então aqui é praticamente, eu acho que já leram, né? Ele dá ênfase à guarda do domingo, né? Que vai ser uma das coisas usadas, né, para unir o mundo em prol do descanso dominical, né? Então significa que o Papa Jesuíta ele tem a solução para o planeta descansar, o domingo. Agora, em 2016, só para uma rápida pincelada, né? O Papa estava recebendo os donos da Google. O Vaticano, o Papa recebeu o fundador da rede social Facebook em 30 de agosto de 2016. O que o Papa estava fazendo aqui? Ele estava reunindo todos os mercadores da terra, ele estava... foi sempre conversas privadas, né? Por isso que hoje nós temos censura e o pessoal se pergunta por que tem censura no Facebook, no YouTube, né? Por causa dessas conversas. Quem está por trás é os jesuítas, né? Foi tudo programado para Apocalipse 13, né? E estes homens, eles sempre vão ao Vaticano, o Papa nunca vai a eles, né? E Roma também controlará a economia mundial, né? Aqui Eric Schmidt, do Google, também se reuniu com o Papa Francisco no Vaticano. Isso também foi em 2016, tudo estava sendo programado já, né, para censura. Veja que é o Google, hoje o Google é um dos maiores que censura, né? Então está tudo sendo preparado para o fim, né, para a opressão do povo de Deus, né? Roma também controlará a economia mundial. A Agenda 2030, todos já ouviram falar também, né? Dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Olhando assim, parece ser uma coisa boa, né? Vai ser para salvar o planeta, vai ser para... Mas por trás disso esconde uma horrível opressão e completamente sem liberdade, né? Eu costumo dizer sempre que a Agenda 2030 ela é baseada no tempo de Deus, né? Que Satanás ele sabe sobre os 6.000 anos. E veja que é mais ou menos dentro dos 6.000 anos, né? A Agenda 2030 é uma agenda satânica, uma agenda sustentável da ONU, mas que por trás esconde uma terrível escravidão para o planeta. Aí chegamos em 2020, com a pestilência, né? 2019, vamos falar em código aqui. Com a pestilência de 2019, todos lembram, né? Onde começaram a controlar as pessoas sem que as pessoas percebessem, achando que era para a saúde, né? Onde as liberdades começaram a ser tiradas aos poucos, né? Com o uso de máscaras, lockdown, as quarentenas forçadas, né? As picadas, todo mundo sabe. Todas essas coisas foram um ensaio para a lei dominical, a marca da besta, né? Porque Apocalipse 13 nada mais é do que uma escravidão, onde todos terão que ser forçados a adorar a besta e a sua imagem. Há algo interessante, irmãos, agora que eu quero chegar ao ponto sobre os 6.000 anos. Algumas coisas interessantes que aconteceram e que apontam para o ano 2027. Não sei quantos se lembram disso. O relógio de Nova York que os cientistas colocaram em 2020 foi. Que tinha apenas 7 anos para salvar o planeta, né? Em que ano dá 2020 mais 7? 2027. Então significa que o diabo ele sabe quando terminará os 6.000 anos, né? Não estou dizendo que Jesus vai voltar em 2027, mas que não é coincidência, né? Aqui outra notícia do Vatican News, não sei quantos viram, que o Papa ele tem 7 anos com Francisco, próximo nesse tempo de distância. No dia 13 de março de 2013, Francisco era eleito Papa entre novas exortações e cartas apostólicas, obras de reforma, sínodo dos bispos, viagens e visitas pastorais. Ele continua o seu ministério missionário a serviço da Igreja e da humanidade. Então, em 2020, eles também têm um plano de implementação de 7 anos, que cai em 2027. Então 2020 mais 7 cai em 2027. Isso para mim não é coincidência nenhuma. Agora, irmãos, é algo interessante que eu penso por mim, né? Eu sei quantos de vocês já leram, né? Todos já leram a história de José, né? Que teve 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras, né?
Então, no ano de 2013, quando o Papa entrou, até 2020, ele celebra os 7 anos. Eu acho que está no outro. E não, esse também é um programa de 7 anos, que é outro site, né? O site do Instituto Ambiental, né? Ele também tem um programa de 7 anos. É mais um, o Papa lança planos de 7 anos para superar crise ecológica sem precedentes. Plataforma Laudato Si quer tornar comunidades católicas totalmente sustentáveis, mas isso é para todos, né? Eles falam católicas, mas é para todos. Isso. Aqui também, notícias do Vaticano, um caminho de ecologia integral em todos os níveis da sociedade. O Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral lança a plataforma de ação Laudato Si, um longo caminho de 7 anos, 100 iniciativas à luz da ecologia integral. O objetivo é criar um movimento popular, que eles já estão criando, a partir de baixo, para o cuidado da casa comum. Então, mais uma notícia que bate com as datas, né? Então, falando da história de José, que teve 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras, né? Eu acredito que, né? Que quando Francisco entrou em 2013, como tem aquela profecia de São Malaquias, que não é uma profecia adventista, mas que ela tem muito em comum, assim, porque o 112º Papa para eles é o Papa Francisco, o Papa do fim do mundo. Então Satanás, ele também sabe, né? E em 2013 o Papa Francisco entrou e a 2020 faz 7 anos, eles comemoraram 7 anos. Então na minha opinião, são 7 anos de vacas gordas. E de 2020 a 27 vão começar os anos de vacas magras, onde vai faltar comida, onde vai vir o caos e vai vir a grande tribulação. Isso é o que eu penso, né? O que eu acho. Isso não é uma regra, né? Mas tem tudo para ser. Então a gente viu que tem 7 anos para ela ser implementada. Eles querem implementar e eu acredito que vão implementar. Então, irmãos, quantos anos dá, né? De 2020 a mais 7, 27. Mais uma vez o ano 2027, né? Não é uma coincidência. Se vocês lembram da soma de 4.000 anos até o deserto da tentação, mais 2.000 anos caem no ano 2027, 6.000 anos. Então nós estamos muito perto. Há um ser que sabe que seu tempo está acabando, né? Podemos ler aqui em Apocalipse 12, 12. Quem é este ser? Satanás, né? Portanto, celebrem os céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo, e o diabo não está brincando, ele está trabalhando atrás da escuridão, enquanto muitos adventistas vivem como o mundo, e filmes, e seriados, e TikTok, e vão ser pegos de surpresa, enquanto o diabo, ele não está brincando, né? Então aqui teve mais uma notícia muito interessante, que agora foi mais para frente do que 2020, né? Os ativistas e cientistas, com o objetivo de quê? De conscientizar a humanidade. Então eles estão colocando cada vez mais isso na cabeça do povo. Encher a cabeça das massas, né? Que o planeta vai entrar em colapso, para que eles fiquem com medo e que aceitem a nova ordem mundial, né? Então eles entrarão com as restrições de Roma. Quantos anos eles deram? Então, o relógio do clima projetado no Cristo Redentor, não sei quantos viram, foi agora há pouco tempo, alerta a sociedade sobre o tempo que temos para combater a crise climática. No dia 22 de julho, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro recebeu a projeção do relógio do clima, que marca o prazo de menos de 6 anos. Eles estão com muita pressa. Para que ainda seja possível frear os impactos das mudanças climáticas e reduzir as emissões de gases de efeito estufa, de acordo com os dados do Instituto Mercator de Pesquisa em Bens Comuns, Globais e Mudanças Climáticas da Alemanha. A iniciativa foi criada por um grupo internacional de ativistas ambientais e cientistas. Os cientistas estão com o papado, né? E os ativistas também. Com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre o tempo em que resta para o desenvolvimento de ações e medidas que mantenham o aumento médio da temperatura terrestre em níveis minimamente seguros para a sobrevivência do planeta e da humanidade. Então eles vão trabalhar cada vez mais nisso
Cada vez o Vaticano está pagando mais pessoas para exibir essas notícias, né? Aí está o Cristo Redentor, ó. Isso foi em 2022, se eu não me engano. Então ali já tem só 5 anos. O de Nova York tinha 7, né? E foi em 2020. Agora só tem 5 anos. Então isso vai chegar a um ponto que eu acredito que quanto menos anos tiverem, mais eles vão acelerar a agenda. Só um detalhe. Quer dizer que começou, no caso, em 2020. Começou em Porque 2020. daí, no caso, para 7, menos 5, no caso, né, foi em 2022, no caso, né? Mais 5, 2027. Então eu acredito que mais para frente eles vão diminuindo. 3 anos, 2 anos, só temos um ano. E vai cada vez mais apertar, né? E eles vão entrar com as restrições de Roma, né? Com a questão das mudanças climáticas. Só um detalhe, para dar os 14 anos, né? O Papa Francisco, em 2013 até 2020, depois de 2027, era necessário que o Papa anterior renunciasse. Foi uma coisa inédita também. Bento XVI, né? Não é coincidência, né? Pois é, isso também não é coincidência, está em Apocalipse, né? Que muitos dizem que é reinos, mas o Samuel Ramos, muitos têm o Samuel Ramos como um homem que está errado, né? Mas eu estou vendo muita coerência no pastor Samuel Ramos, porque o Papa Francisco ele já fez tudo, né? Praticamente só falta a lei dominical, né? Então, pode ser que ele está certo, né? Então eles deram mais 5 anos e vai bater exatamente mais uma vez no ano 2027. O tempo está se esgotando, irmãos. Eles vão implementar essas coisas até o ano 2027. Se eu acredito antes ainda. Eu não vou conseguir mostrar tudo, porque são muitas notícias, entra moeda digital, entra muita coisa, né? Não vai, eu vou ficar muito tempo aqui. Mas é só para a gente ter uma ideia de quão curto é o nosso tempo, né? E de preparo, e quão perto a gente está da volta de Jesus. Vocês já ouviram falar sobre o Projeto 2025? Já todos, né? Esse aqui é um projeto que realmente é bem satânico também. Vai explicar para nós um pouco sobre esse projeto? Vou. Por cima, né? Um pouquinho desse, um pouquinho da moeda digital também, para a gente, né? A moeda digital eu não coloquei aqui, mas a moeda digital, 2024 é para ser tudo digital, em todos os países. E isso já tem vários países que já é tudo digital. Jamaica, China sempre foi, né? Vários países que já está tudo digital. O Brasil vai entrar em 2024, os Estados Unidos também. Eles queriam entrar esse ano já, só para vocês terem uma ideia. E a gente sabe que vai ser, como diz uma economista dos Estados Unidos, ela fala abertamente num vídeo, eu não tenho o vídeo aqui, mas ela fala que vai ser o último fechamento do portão. A moeda digital, o povo de Deus vai ficar cercado, né? Não vai poder comprar nem vender, né? Porque não vai estar de acordo com a picada, com muita coisa, né? Será, irmão, será que a questão da picada vai estar inserida na questão da moeda digital? Vai. Como é que... Vai ter um certificado digital que o Fórum Econômico Mundial já disse que vai fazer em junho desse ano, 2023, certificado digital mundial. E ali vai entrar picada, vai entrar a questão do domingo, vai entrar tudo ali. Entendeu? Você não tendo picada, você não viaja, você não faz nada. Você vai... Hã? Vai ser a nossa identidade. Você vai ser restringido. Você vai perder, vai ter uma renda básica universal para todos, né? É a nova ordem mundial, né? Todos vão ser pobres. Então vai ter perda de crédito, como a China tem, né? Se você não tiver picado, você já perde tanto crédito. Entendeu? Bom, só para não sei se hoje tem o Bitcoin, tem outras moedas digitais, né? Não sei se vocês sabem, o pessoal sabe como funciona, porque tem uma moeda digital, tem um cadastro, uma corretora. Né? Tudo assim. Aí, acredito que vai ser uma moeda digital do governo, né? Aí a pessoa vai ter que ter um cadastro hoje tem, só que hoje Exatamente. não obriga ninguém a Sim. vai ter na frente, né? Aí vai ter
pelo cadastro não verde. Todas as pessoas vão ter que ter. Aí eu acredito que ali vai ser obrigada a central do livro, se não vem o mercado digital, ele vai. Vai. Outras coisas, é como. É porque o Bitcoin agora ele não tem relação com o Estado, né? Mas a moeda digital vai ter, com o Banco Central. Vai ser uma moeda que eles vão criar ainda. Isso, e aí vai ser mundial. Só não teve no Brasil porque o presidente do Banco Central ainda não tiraram. Né? Isso. Eu Isso. tava lendo uma notícia que vai ser em maio, ela vai entrar, vai sair cartão de crédito e vai sair o dinheiro papel. Vai sair tudo. Ela vai ser como o Pix, mais ou menos. Você não vai ter dinheiro na mão. Não. E aí entra a parte onde você não tem a picada, você perde crédito social. No começo eu acredito que vai ser um pouco leve, até vir a lei dominical. Depois, meus amigos, se preparem. Eu acredito até assim, ó, que fosse quem tem dinheiro comprar ouro. A moedinha de ouro, negociar até poder. Né? Só que eles vão Assim, né? eles vão instigar Chegar até tudo, né? eles vão instigar o ódio das nações. Se a pessoa não tem. Então a gente vai ler aí o que é o projeto de 2025. É um projeto republicano, né, que vem da conservadoria dos Estados Unidos, que é das religiões, né, dos ex-protestantes, na verdade. Construindo agora para uma vitória conservadora através de política pessoal e formação. Eles estão falando de quem? De conservadorismo. Do homem que está na frente nas pesquisas, né, que é o Trump. Os evangélicos estão todos com Trump, né? A igreja, né, no caso, né? E eles querem voltar a igreja para Deus, a América para Deus. Eles querem voltar a América para Deus. E as leis, né, os 10 mandamentos, que está incluído domingo, né? Não basta que os conservadores ganhem as eleições. Não basta isso só. Se quisermos resgatar o país das garras da esquerda radical, precisamos tanto de uma agenda governamental como das pessoas certas, o que eles já estão colocando dentro. Eu não trouxe aqui, mas tem uma notícia que eles já colocaram um líder de direita dentro também para promover essa agenda. Prontas para levar a cabo é levar a sério, eles vão colocar mesmo esta agenda no primeiro dia da próxima administração conservadora. Ou seja, se o Trump entrar, no primeiro dia eles já vão começar a colocar o projeto 2025 em vigor, né? Este é o objetivo do projeto de transição presidencial de 2025. O projeto assentará em 4 pilares que coletivamente abrirá o caminho para uma nova administração conservadora eficaz, que vai ser... Só uma pergunta aqui que às vezes eu tenho dúvida, tá? Olha só, nesse caso, a probabilidade, vamos dizer assim, de ser inserido a lei dominical virá da direita. O irmão concorda? do conservadorismo da direita, Por causa do conservadorismo. porque os ex-protestantes estão do lado dele, os evangélicos. Aí é que está, por exemplo, olha só, se nós analisar bem as profecias, diz que é quando o protestantismo dar a mão ao Exatamente. papado. E é eles que vão pedir pela lei dominical. Ellen White fala, né? Então, assim, tá tudo se convergindo. E o Trump, ele tá bem na frente, tá? Isso é tudo uma jogada, né? Eles fazem com que nem o Lula e o Biden. Eles estão acabando com o país. Então o povo vai pensar o quê? Vamos colocar o Trump, que o Trump vai melhorar a América. Só que o que o Trump vai fazer? Ele vai unir a igreja e o Estado. Entendeu? Através desse projeto. Notícia que o Bolsonaro vai voltar de novo. Ele é conservador. Pode ser também, porque ele também está com os evangélicos. Entende? Então é tudo bate. É tudo uma jogada. O Walter Fight, ele fala que é tudo um jogo, né, por trás da política, né? Não tem direita, esquerda, é os jesuítas que estão manipulando, né? São tudo amigo, né? Tudo amigo. O Papa mesmo falou que não depende da direita ou a esquerda no comando que vai ser. Ele ouviu falar isso. Eu acredito que vai ser a direita mesmo, conservadora. Veja o que eles dizem aqui, ó. Eu achei bem interessante também. Um manual de 180 dias. O tempo, o que eles falam aqui? O tempo é curto. E os conservadores precisam de um plano.
O projeto criará um manual de ações a tornar nos primeiros 180 dias da nova administração para trazer alívio rápido aos americanos que sofrem com as políticas devastadoras da esquerda. E Ellen White, ela fala que a lei dominical ela vai vir num tempo como esse, quando a América está em declínio, né? Econômico, moral. É. Então eles querem impor a agenda já em janeiro de 2025 e o projeto criará um manual de 180 dias, né, da nova administração para trazer um alívio rápido aos americanos. Agora, irmãos, vamos dar uma parada aqui. Eu já falei para vocês em que contexto virá a lei dominical, né, quando os Estados Unidos eles estiverem em uma ascensão, né, um declínio, né, na verdade, né, não ascensão, um declínio. Num contexto onde os Estados Unidos está em crise moral, econômica e climática. E não é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não estão em crise agora, o dólar está quase caindo fora, né? Então nós estamos muito perto, entende? Esse plano de 180 dias, vocês sabiam que na Bíblia tem um rei que deu um banquete de 180 dias? Esther 1, né? Esther 1. E se quiserem abrir a Bíblia, Esther 1, versos 2 ao 4, né? Onde diz que ele faz um banquete de 180 dias, né? E vejam o que eles querem nesse projeto de 2025. Próximo slide daí. Então são os protestantes, né, que vão trazer o domingo argumentos usados pelos defensores da lei dominical. Satanás dá sua interpretação aos eventos e os homens pensam como ele quer que o façam, que as calamidades que enchem a terra constituem o resultado da transgressão do domingo. Não é o que eles estão achando no projeto 2025? Pensionando aplacar a ira de Deus, esses homens influentes fazem leis impondo a observância do domingo. Essa mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção, olha só, que rapidamente se alastra nos Estados Unidos é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Não é no projeto 2025 que está isso aí? Insiste-se nisto, especialmente na América do Norte, onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido mais amplamente pregada. O grande conflito 587. Então eles farão uma imagem, né, à besta, né, com esse... Quando é a eleição nos Estados Unidos? 2024... 25, primeiro dia do 25. Isso, 2025 entra já o primeiro presidente. 2024 vai ser... A eleição será em 2024, no final? Isso. Né? Durante, eu acho, o ano 2024. Depois entra 2025, né? Aí entra já com o novo presidente. No primeiro dia já implementa a agenda projeto 2025. Pois é, isso onde eu quero chegar. Então, daí, esse projeto, pelo que eu entendi, aqui em 2025, é lançado pelos da direita, vamos dizer assim. Direita conservadora. A direita conservadora que os evangélicos estão tudo junto com eles, entendeu? Se, no caso, o Donald Trump ganhar, eles já querem implementar. Já. E 180 dias vai ter para... No desenho do Simples ele vai ganhar, né? Exatamente. Tem isso também. Ele vai morrer e vai vir uma vice ou uma mulher que vai comandar. Daí não sei. Daí não sei se vai acontecer, mas o Trump está na frente. E o Trump traz toda os evangélicos, os protestantes com ele, né? Então nós não temos mais muito tempo, né? É hora de pregar, anunciar que Jesus está prestes a voltar, né? Está falando aqui, pesquisei aqui, a data vai ser dia 5 de novembro de 2024. Estados Unidos, vai ser a eleição, né? Diz que até guerra civil vai dar. Muitos estão falando. Eles querem o caos, né? Para vir com a ordem, né? Aqui está Esther 1, né? Os 180 dias aqui, ó. Para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. Então, Satanás não faz nada que ele não copia a Bíblia, né? Nos projetos, né, dele, né? Vai sair
pregado na igreja, senão será que a igreja não reaviva ou vai... Eles não Porque deixam eu acho pregar. que as pessoas, eles falam, eu já soube que por nada Jesus reter isento de novo. Eu acredito que essa vez não vai ter, né? Não. Que Jesus vai postergar, vai mais tempo? Postergar mais tempo, né? Não tem Então, como. Eles acreditam que por nada ter outro desapontamento, é essa palavra, desapontamento. Aí eles acreditam nisso. O pastor mesmo falou pra Eu mim. estou convicto que não. E o pastor Rodrigo Silva disse que nós podemos ficar mais 40 anos no deserto aqui. Não tem como, porque Deus não trabalha em ciclos, né? Ele não passa o ciclo de 7, entende? Ele 6 dias ele criou, 7 ele descansou, ele não vai passar. Então os 6.000 anos estão se completando, né? E é evidente, não tem o que quem refuta isso, né? Aqui está o projeto 2025, está em inglês aqui, mas aqui está na página 620 qual é a intenção do projeto. É trazer o descanso do sábado de volta. Mas o sábado para eles é um falso sábado, né? Que aí está escrito ali, that day will default to Sunday. Esse dia, né, vai ser o domingo, né? Então é isso, irmãos. Tudo que Ellen White predisse está acontecendo, né? Que os ex-protestantes vão pedir pelo domingo, né? Então nós estamos muito perto. Não é da data para a volta de Jesus, não é, como vocês viram aqui, é sobre os 6.000 anos, né? O tempo do prazo do pecado. E esse projeto 2025, se for a lei dominical realmente, nós temos aí 1 ano e pouco, né? O projeto Naval de Cia, que no ano 2026, começou o objetivo 2021, né? Para 2020, 2021, o primeiro objetivo. E o sexto objetivo 2026. Tá? Exatamente. Aí ele lançou a Laudate Deum, né? Que também é a mesma coisa. E agora a COP28, eu não sei se vocês sabem, a COP28, nas outras COP o Papa nunca apareceu. Nessa COP ele vai ser o principal que vai entrar, todo mundo vai estar do lado aplaudindo. Então assim, minha nossa. Mais um detalhe, irmão, você não acompanha que nos Estados Unidos existe a lei Johnson, né? Uma lei que diz que não pode, o Estado de laico, não pode assumir a igreja como Estado. E o Trump queria derrubar essa lei, lembra? E lá houve eleição para o parlamento agora e o deputado de direita ganhou. E ele falou disso aí, nessa lei Johnson, que pessoas querem derrubar. Então tá tudo encaixando. E o Trump tentou, acho que se eu não me engano, em 2017, derrubar a lei como é? Johnson, né? Emenda Johnson, isso. Ele quis. Imagina o que ele vai fazer quando ele entrar. Se ele quis derrubar lá atrás. A emenda Johnson separa a igreja e Estado. Se ele derrubar, ele vai unir. Aqui o projeto 2025 é uma união de igreja e Estado, né? Já em 2017 ele não conseguiu porque o parlamento era mais dos democratas do que republicanos. Não era a hora ainda também. A maioria agora eu acredito, irmãos, que não sei o que vocês acham, né? Mas aqui eu não pude mostrar todos os acontecimentos, mas só o que está aqui e o Espírito de Profecia sobre os 6.000 anos, não tem como refutar, né? E na igreja o pessoal acha isso uma loucura, né? Não prega sobre isso porque eu não estou dizendo que vai vir em 2027, mas é muita coincidência, né? Tudo cair em 2027. Eu acredito na parte assim, 2027, aí mesmo está lá o decreto dominical. Aí tem uns 3 anos e meio que é 42 meses de Apocalipse. Né? Pode ser. E por que Deus vai ter os tempos? Porque nesse intervalo de 3 anos e meio se fecha a porta da graça. Eu creio assim, dessa maneira. Pode ser também. Ter os tempos. Aí, pode ser também. 2031 Jesus volta. Mas eu vou falar. Que a gente não pode falar, eu vou falar o que eu acredito. Cada um tem um. Eu já vi vários pensamentos. Tem uns que dizem que 2031 vai completar 6.000 anos, porque ela também dá 4.000 até o ano 31, onde Deus diz que está consumado, né? E também assim, daí Jesus batizou no ano 2027, começou o ministério, 3 anos e meio. Mesmo ministério não é também já pensei isso. Então Mas eu acredito realmente que, como disse eu não me lembro mais qual foi o pastor, acho que foi Andrews Henriques, que ele disse que Satanás não ia ser tão astuto, não vou falar a palavra aqui, ele é muito inteligente. Então ele sabe que a igreja não está se preparando. E ele pode trazer a lei dominical bem antes de 2027, entendeu?
Pode ser em 2025? Pode. E aí também tem 3 anos e meio, cai em 2027, né? E também, por isso que Deus também segura até para dar. Não sei, daí é tudo. Eu só sei que a gente tem que se preparar agora, e urgente. É isso que nós estávamos falando de manhã. Eu vi, acho que foi no teu canal, não sei se você pode falar alguma coisa sobre a questão lá da Holanda, lá os agricultores da Holanda, lá. Eu acho que foi no teu canal que eu Sim. acompanhei. Eles estão vendendo 3 mil gados, né? E 3 mil fazendas, né? Mas isso serve para quê? Para ter uma crise alimentar, né? No mundo, né? Vai faltar comida, a economia vai cair, a economia de Francisco vai entrar, o caos vai, a moral, violência, vocês estão vendo em São Paulo, Rio de Janeiro estão invadindo loja, Califórnia estão invadindo, pode roubar até R$ 900, né? Então, assim, a moralidade, a violência, tudo vai ser usado para vir a nova ordem, o caos, né? E o pessoal vai aceitar porque o pessoal fica inseguro, né? O pessoal acostumado com dinheiro, o capitalismo, aí o socialismo entrando. Então, eu acredito que, como nós estávamos falando de manhã, a obra de preparação ela é demorada, né? Ela não leva um dia, né, para ser santificado, né? Ela leva tempo. E quanto tempo nós temos? Isso aqui é que nem disse o Walter Fait, né? Ele também faz uma palestra sobre os 6.000 anos. E ele disse: se isso aqui for verdade, então nós temos muito pouco tempo. Então, a obra de preparação, agora, o que nós devemos fazer é jejuar muito, orar muito, se preparar, largar pecado e se preparar porque Jesus vai vir como ladrão. E Ellen White diz que será o quê? Uma esmagadora surpresa, né? Quando vier. Então, é muito interessante, né? Esse aqui é só um pequeno resumo, tem muita coisa, tem moeda digital e a economista dos Estados Unidos disse que já é um portão, quando ela for implementada a digitalização no mundo, vai ser um portão que vai se fechar, vai trancar os cristãos, né? Não vão poder comprar. Então, meus irmãos, nós temos muito pouco tempo. Essa é a realidade. Quem acreditar, quem quer acreditar, acredita, quem não quer, né? Vai vir logo. Mas aí acho que o irmão embaixo disso, né? A gente não tem que saber o dia, a hora exata, mas é obrigado. A proximidade. Você viu ali, né? Se não souber a proximidade, vai ser o quê? Fatal. Porque a pessoa sabe o que vai acontecer, ela acomoda-se. Ela começa a entrar em rede social de novo, isso aí pode ser que não vem, e aí o diabo vai levando. E a pessoa não vai se preparando até que termina a mediação do Salvador, e aí não tem mais para o pecado, né? Salvação, né? Perdão, né? Uma caçada, né? Caçando devagarinho para trás. Outra coisa é como tempo de Noé. Noé sabia todos os sinais, né? Disse que quando ele estava dentro da arca, a palavra de 7 dias ia chover. E não chovia, né? Não chovia. Então, momento de... Mas Ellen White disse que muitos dali do meio acreditaram na pregação de Noé, mas não foram com Noé por vergonha das pessoas. Aí ficaram lá e depois... Então nós temos que fazer um evangelismo agressivo, trabalhar na seara, se preparar, porque Jesus está às portas. Ter certeza. Preparar espiritualmente, também preparar alimento, né? Alimento, campo, vida no campo e pregação do evangelho, né? É isso. Porque Jesus... Também. Essas coisas, isso. Porque Walter Veite, eu acho ele um homem muito inteligente, um homem de Deus. Ele disse que Jesus pode voltar antes, tá? Então nós temos que cuidar. Porque ele pode abreviar, porque quando descer a Santa Cidade, vai ter um tempo que Satanás vai precisar para montar as armas ali, né? Para tentar atacar a Santa Cidade. Então ele disse que agora Deus pode abreviar isso para acrescentar depois. Para fechar os 1000 anos, entendeu? Então... O protestantismo e o catolicismo agirão de comum acordo. O protestantismo dará a mão da comunhão ao poder romano. Eu sei que isso vai ser na lei dominical, mas em 2014 eles já deram a mão, porque o Kenneth Copeland, não, foi o Tony Palmer, ou o Kenneth Copeland, ele pegou o negócio que eles assinaram, que não há mais protesto, e ele mostrou na frente de todo mundo assim. Ele disse, não há mais protesto. Aleluia, glória a Deus. Eles ficavam
ainda fazendo isso. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Do quê? Do 31? Não, protesto contra a Igreja Católica, acabou. Eles assinaram um comum acordo. Esse protestantismo não existe mais. Lutero saltou da sepultura. Então significa que não tem mais protesto, entendeu? Então, o protestantismo dará a mão da comunhão ao poder romano, então haverá uma lei contra o sábado da criação divina. Pode ser o projeto de 2025 já. Será nessa ocasião que Deus efetuará sua estranha obra na terra. Não conseguimos ver como a Igreja Romana poderá desembaraçar-se da acusação de idolatria. E esta é a religião de que os protestantes estão começando a encarar. Eles esqueceram o passado, né? Com tanto agrado. E que finalmente se unirá com o protestantismo. Esta união não será, porém, efetuada por uma mudança no catolicismo, pois Roma não muda. Ela declara possuir infalibilidade. É o protestantismo que mudará, já mudou, né? A adoção de ideias liberais, de sua parte, o conduzirá ao ponto em que possa apertar a mão do catolicismo. The Review and Herald, 1 de junho de 1886. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrina que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que ele imponha seus decretos e lhe apoie as ideias, as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana e a inflição de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. A imposição da guarda do domingo pelos protestantes é uma obrigatoriedade do culto ao papado. No próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular, formariam as igrejas mesmas uma imagem à besta. Daí a obrigatoriedade da guarda do domingo nos Estados Unidos e equivaler a impor adoração à besta e à sua imagem. E depois daqui vai para o mundo, né? No próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular, formariam as igrejas mesmas uma imagem à besta. Daí a obrigatoriedade da guarda do domingo nos Estados Unidos, equivaler a impor adoração à besta e à sua imagem. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando, por influência dessa tríplice aliança, a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram dela um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Essa profecia aí, ó, em Testemunhos Selectos, aí, essa último parágrafo aí, creio eu que foi ali com o Tony Palmer. Eu também usei esse, eu também acredito. Né? Porque eles assinaram um acordo em comum que não há mais protesto. Então eles deram... Já foi. Em 2015, nos Estados Unidos também. O que está acontecendo é assim, ó, já houve ali, acabou o protesto entre eles. Isso. Agora, o problema que está acontecendo, eles têm que trabalhar com a população. Isso. Né? Por exemplo, assim, ó, já acabou o protesto, só que tem que conscientizar as pessoas de que acabou o protesto. É só Exato. isso que, entendeu? Na minha opinião, né? Exatamente. Então, desde que aconteceu em 2014, o fim está o quê? Próximo, nós estamos vendo, 2020 aí, né, as coisas que estão acontecendo, as liberdades sendo tiradas, o fim está próximo. 6.000 anos, né? Leis impondo a observância do domingo como sábado ocasionarão uma apostasia nacional dos princípios do republicanismo. Então dá para ver que quem vai estar no poder é republicano. Então é o Trump, né? Em que se baseia o governo, a religião do papado será aceita pelos governantes, que pode ser o projeto 2025, e será invalidada a lei de Deus, e também encíclica, né? Laudato Deum, e então será invalidada a lei de Deus, e aí diz lá que nos 6.000 anos Jesus vai vir reivindicar a sua lei. 6.000 anos. A história se repetirá, a religião falsa será exaltada, o primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho que não possui santidade alguma, será estabelecido como foi a estátua de Babilônia. Todas as nações, línguas e povos se ordenará que venerem esse sábado espúrio, que é o domingo. O decreto impondo a veneração desse dia se estenderá a todo o mundo. Será um decreto dominical universal, né? Quando a América, o país da liberdade religiosa, que já está deixando de ter liberdade, se aliar com o papado a fim de dominar as consciências e impor
impelir os homens a reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhe o exemplo. A questão do sábado será o ponto controverso no grande final conflito em que o mundo inteiro há de ser envolvido. A substituição do verdadeiro pelo falso é o último ato do drama. Então, quando a lei dominical sair, a gente sabe que acabou, né? Quando esta substituição se tornar universal, Deus se revelará. Quando as leis dos homens forem exaltadas acima das leis de Deus, quando os poderes da terra procurarem obrigar os homens a guardar o primeiro dia da semana, sabei que chegou o tempo para Deus agir. A substituição da lei de Deus pelas dos homens, a exaltação por autoridade meramente humana do domingo, posto em lugar do sábado bíblico, é o derradeiro ato do drama. Quando essa substituição se tornar universal, Deus se revelará. Ele se erguerá em sua majestade para sacudir terrivelmente a terra. E aí eu queria acabar com esse texto aqui para ter um conforto, né? Daniel 12:1. Nesse tempo que vai acontecer essas coisas, se levantará Miguel, o grande príncipe, Jesus, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Amém? Então, vem o próximo, que é a pergunta, né? Eu acho. Quão perto nós estamos da volta de Jesus? Então, nós temos que nos preparar porque Jesus está vindo. Santificação, jejum, oração e pregação do Evangelho. Falta muito pouco tempo, eu acredito. Eu acredito aí no máximo 2 anos, eu acredito convicto, que naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro, né? Então a nossa confiança tem que estar em Deus e se preparar. E é isso.